Você não vai sair desse vídeo porque hoje o assunto é análise sintática, mas especificamente sobre classificação do sujeito. Você não vai sair daqui porque tem muita dica pra você e tem questão, porque aqui é o quê? Português na prática. Então você vai aprender um pouquinho, pelo menos, se Deus quiser, análise sintática. Por que eu tô falando assim? Porque eu tô esquecendo o que eu tenho que falar, mas é sujeito. Então bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje, como eu tentei falar no início, e aí aqui é assim, do jeito que tá a gente faz, porque é difícil, tá? Você tem que pensar no que você vai falar pra câmera. Eu sempre digo que é mais fácil estar em sala de aula do que de frente pra câmera, mas eu tô aqui por vocês. Vamos falar então de classificação do sujeito. Então, sem mais delongas, professor, bora ver isso, porque eu tenho medo de análise sintática. Você esqueceu que aqui no meu canal tem uma playlist completa, tá? De análise sintática, tá? Aqui na descrição para vocês assistirem, tá? Então vamos lá, te desafio a classificar agora o sujeito dessa questão aqui, número 1. A questão vai falar o seguinte: na juventude muitos fatos lhe haviam acontecido. Ocorre oração com, tá? Olha só. Então o que a gente vai ver aqui? Primeira coisa, aqui nós já temos um adjunto adverbial, uma locução adverbial deslocada, ela está no início, tá? E aí, se a locução adverbial ela está no início, então a gente vai colocar a vírgula aqui. Isso não pode ser sujeito, porque sujeito não pode ser preposicionado. A gente tem uma preposição aqui, ó, que é o na. Professor, isso não tem a ver com sujeito, igual sujeito não. Professor, isso não tem a ver com sujeito, igual você falou no início do vídeo. Mas é bom que você aprende também, gente. Sujeito, mas aqui, ó, você já aprendeu isso aqui. A locução adverbial deslocada, hoje tá difícil, hein? A locução adverbial deslocada, tá? De uma extensão, né, digamos assim, com mais de 3 sílabas no início da frase, vai ter vírgula, tá bom? Então vamos lá. Bom, então a gente só fica com muitos fatos lhe haviam acontecido. Ocorre, tá? Sujeito composto. Bom, gente, a gente sabe que o sujeito composto é quando nós temos dentro do sujeito 2 núcleos, tá? Quando a gente vê isso aqui, a gente está observando isso aqui, ó, muitos fatos, né? Muitos fatos é meu sujeito. E observe o seguinte, ó, pergunta: muitos e fatos. Quem aqui? Deu pra escutar essa risada? É lá no vizinho, tá? Mas simbora, tá? Bora lá. Muitos fatos. Entre essas duas palavras, qual é a mais importante? É claro que fatos. Fatos vai ser o meu núcleo aí do sujeito. E eu tenho apenas um núcleo, né? Então não pode ser composto. Na alternativa B, nós temos sujeito oculto. Oculto ele não tá de jeito nenhum. Porque olha só, fatos tá bem aqui explícito, tá? Então também não poderia ser aí o sujeito oculto. Indeterminado. Bom, a gente sabe que para eu ter um sujeito indeterminado, eu preciso ter, tá? Olha só, preciso ter verbo na terceira pessoa aí do singular, tá? Sem nenhum referente, ou, vou fazer a barrinha ou, tá, gente? Ou, tá? Índice de indeterminação aí do sujeito, a famosa partícula C, tá? Então, não tem isso aqui. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, tá aqui na descrição se você quer pegar essa dica que eu acho muito importante pra você, tá? Pega essa dica aqui na descrição de um outro vídeo que eu fiz também aqui no canal. Também não vai ser sujeito indeterminado. Vou tirar aqui. Sem sujeito? Gente, claro que não. Olha o sujeito aqui, ó, gritando, né? Gritando. Então, gente, só sobra letra E, ser aí um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, como a gente viu. E aqui, gente, é só expresso. O que ele diz aqui? Expresso é um café? Não é. Nesse caso aqui, expresso significa que ele está ali na frase, está vendo ele, tá? Então aqui é um sujeito aí, ó, lindo e maravilhoso, simples e expresso. E lembre-se, tá? Simples porque ele tem apenas um núcleo. Já imaginou essas dicas aí só pra você? Eu só pra você? É exatamente isso. Você tá precisando aí estudar para algum concurso público vestibular, tá? Ou qualquer outra prova que você faça e precisa de um professor particular com aulas personalizadas, aquele professor que vai olhar e vai falar assim: você precisa disso, 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 nós vamos fazer isso para chegar no seu objetivo. Esse professor sou eu, tá? Então aproveite,
Tem aqui na descrição o link, o primeiro link da descrição, você pode entrar em contato comigo e já marcar a nossa conversa, a nossa entrevista, para que eu possa preparar um plano de aula para você e você começar a estudar comigo e ser logo aprovada ou aprovado aí, tá? Você vai fazer como essas pessoas aqui, olha esses depoimentos incríveis que já foram aprovados, tá? Então, eu tô esperando você, fechado? Então, bora continuar então com a questão número 2? Está acabando a bateria. Vou tentar acelerar aqui o processo, tá? Mas se não der, eu vou ter que trocar. Vamos lá então, gente, olha só. Questão aí número 2. Tô animado, gente, eu tô muito empolgado hoje, aí eu fico saindo do roteiro. Faz parte também, né? Vamos lá, olha só. Assinale a alternativa em que não há oração sem sujeito. Não há oração sem sujeito. Gente, olha só. Quando a gente fala de oração sem sujeito, vou até colocar de vermelho aqui, ó. Quando a gente fala aí oração sem sujeito, nós vamos lembrar de 5 casos, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, tá na descrição para vocês, esses 5 casos, tá? É só você falar assim: como eu lembro de um sujeito, ou melhor, como eu lembro aí de uma oração sem sujeito? Olha para sua mão ali, ó, tá? E lembra do número 5, fechado? Então a gente vai ver aqui a alternativa em que não há oração sem sujeito. Bom, olha só. A letra A vai falar o seguinte: desconfiou-se do plano de governo publicado na página virtual daquele candidato ao cargo de governador. Você que acompanha o canal já sabe que você tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Essa partícula aqui. Quando ele fala assim, ó, desconfiou-se de, ou melhor, do plano, a gente tem aqui uma preposição, tá? Então, esse verbo aqui, ó, né? Quem desconfia, desconfia de alguém, de alguma coisa. Desconfiar, opa, desconfiar é um verbo transitivo indireto. E a gente sabe que quando eu tenho um verbo transitivo indireto, esse ser, meu Deus, esse ser vai ser, é claro, índice de indeterminação do sujeito. Vamos analisar a B. Não choveu o suficiente no mês de setembro, tá? Olha só, o verbo chover está dentro desses 5 verbos aqui impessoais, né? Dessas 5 maneiras de nós encontrarmos ali uma oração sem sujeito. O verbo chover aí é um fenômeno da natureza, e fenômeno da natureza aí, quando a gente tiver isso de fato, tá? Muito cuidado. Quando a gente tiver fenômeno da natureza, aí no seu sentido denotativo, no seu sentido real, não teremos sujeito. A alternativa C vai falar o seguinte: há muitos IPs na cidade de Lorena. Olha que interessante, outra situação. O verbo haver com sentido aí de existir, tá? Quando isso acontecer, também não teremos sujeito. Nesse caso, eu posso fazer a substituição, ó. Existem, então quando eu coloco existem, eu preciso concordar, tá? Existem muitos IPs. Então, o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo, vou colocar aqui outro nome, ó, chamado de impessoal, tá? O verbo haver é um verbo impessoal quando tem o sentido de existir, tá? Então, o verbo impessoal é um verbo que não tem sujeito, é o que acontece na letra C. Na letra D, olha só, nós temos aqui, ó, são, tá? É um verbo indicando o tempo, e ele tá fazendo o quê, gente? Indicando uma hora. Então, a gente também sabe que quando eu tenho um verbo e ele indica hora, tá? Olha só, a gente vai ter uma oração sem sujeito. O verbo ser indicando hora é impessoal. Tá vendo como é bom repetir? Vamos lá. O verbo ser indicando hora é um verbo impessoal, ou seja, sem sujeito. Opa, ou seja, sem sujeito. Professor, mas qual é a resposta? Olha só, muito cuidado. Quando eu falo na alternativa A, sujeito indeterminado, tem sujeito. Eu só não determinei, eu só não especifiquei, mas continua tendo sujeito. Nos outros casos aqui, eu não tenho sujeito algum. Já na A, eu tenho sujeito, só não coloquei ele ali, ó, na sua frente, explícito, tá? É indeterminado, mas tem sujeito. Tanto que o nome é sujeito indeterminado. Então, aqui a resposta vai ser, é claro, a alternativa A. Assinale a alternativa em que não há oração sem sujeito, a gente sabe que vai ser A. Aqui eu vou ter um sujeito indeterminado.
Vou falar pra vocês agora, você viu aqui 3 verbos que são impessoais, tá? O primeiro que a gente viu na questão de hoje de concurso, é claro, foi o verbo aí choveu, tá? Nesse caso, esse verbo choveu indica um fenômeno da natureza, é um verbo impessoal, ou seja, nós não teremos sujeito, tá? O outro verbo aí pra você lembrar é o verbo haver. No sentido de existir, ele também vai ser impessoal, não teremos sujeito. E o outro verbo que a gente viu nessa aula, um verbo impessoal, você que vai fazer concurso, precisa lembrar, é o verbo ser indicando hora, tá? Se eu tenho o verbo ser mais a indicação de hora, eu tenho o verbo impessoal e nós não teremos sujeito. Diz pra mim se não teve muita informação. Você pode olhar e falar assim, questão fácil, simples, eu faria, tá? Mas tem muita coisa além. Se você quer mais sobre isso, tem minha playlist inteira de função sintática aqui embaixo pra vocês. É a melhor playlist do YouTube com esse assunto, tá? E também outros vídeos complementares para a sua aula. Eu estou muito animado, saí do roteiro um pouquinho, faz parte, é isso aí, tá? É o meu jeitinho, fechado? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, um beijo e até a próxima.